Boa noite, pessoal. A gente hoje finaliza a adoção e ainda não o direito parental. Depois disso ainda tem poder familiar. Mas de qualquer forma, com relação à adoção, continuando a última aula, a adoção internacional ela começa a ser regulada no artigo 51 do ECA. No caso da adoção internacional, o adotante reside fora do Brasil. Ah, mas e o caso daqueles artistas brasileiros que adotaram crianças na África e tal? Isso não tem nada a ver com o direito brasileiro. Isso não vai ser estudado por nós. O que a gente estuda é o caso de algum estrangeiro, alguém que reside no exterior, que vai adotar uma criança aqui no Brasil, uma criança ou um adolescente, certo? Então, o que diz o artigo 51? Que a adoção internacional é aquela na qual o pretendente à adoção tem uma residência habitual em um país parte da Convenção de Haia, enfim, deseja adotar criança em outro país parte da Convenção. O artigo 51 vai trazer os requisitos da adoção internacional, né? Por esses requisitos, você só vai ter a autorização por essa adoção quando a colocação na família adotiva é a solução adequada naquele caso, quando foram esgotadas todas as possibilidades de colocação da criança ou adolescente em família adotiva brasileira. Então existe também esse viés na legislação brasileira de que preferencialmente se coloque a criança ou adolescente dentro de uma família do Brasil e não fora do Brasil. E se tratando de adoção de adolescente, se for consultado. Afinal de contas, ele vai ter que morar fora do país, né? Pelo artigo 51, parágrafo 2º, se coloca que os brasileiros residentes no exterior vão ter preferência aos estrangeiros em caso de adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro. Então, quando existe brasileiro residente fora do Brasil e o estrangeiro residente fora do Brasil, a preferência é dada ao brasileiro. Além disso, pelo artigo 50, parágrafo 6º do ECA, haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do Brasil, que serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados. Então, existe essa questão também. E consultados os cadastros, por parágrafo 10, e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível, daí então se encaminhará para a adoção internacional. Então quais são as preferências, né, que eu falei antes? O brasileiro ganha do estrangeiro, e o brasileiro residente no Brasil ganha do brasileiro residente no exterior, que vai estar em um cadastro diferente. Vocês veem que existe uma filosofia por trás do Estatuto da Criança e do Adolescente, pela qual a criança ou adolescente é um recurso brasileiro. Então a gente não pode mandar para fora do Brasil, a menos que não haja outro jeito. Não estou falando que eu concordo com isso, não estou falando que vocês devem concordar. Estou falando que essa é a filosofia por trás desses dispositivos do ECA. O estágio de convivência na adoção internacional vai ser mais, condensado, né? A adoção vai ser precedida necessariamente desse estágio de convivência, prazo máximo de 90 dias. Quando se trata de internacional, o prazo será de no mínimo 30 dias. E no final desse prazo vai ser apresentado um laudo para atestar se pode ou não haver o deferimento dessa adoção internacional. Com relação ao cadastro, a famosa lista de adoção, esse é o cadastro pela expressão da lei, né? O artigo 50 estabelece que a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outros de pessoas interessadas na adoção. Então, a questão da lista de adoção, o cadastro de adoção, como é que funciona, está nos parágrafos do artigo 50. Daí eu remeto a vocês para vocês lerem, porque os parágrafos são totalmente autoexplicativos, se trata de um procedimento, não tem muito o que explicar, não tem muito discussão jurídica a respeito disso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o procedimento, por favor, vocês perguntam para mim no Google Classroom. Existem umas situações em que a lista de adoção pode não ser seguida, então o cadastro vai ser desconsiderado. Quais são essas situações? O parágrafo 13 do artigo 50 vai dizer que somente pode ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos da lei, quando, ou seja, só vai poder se deferir a adoção quando se a pessoa não estiver no cadastro em algumas situações. A primeira delas, se for um pedido de adoção unilateral. Então, se a adoção unilateral não precisaria obedecer ao cadastro. Inciso 2º, se formulado por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. Obviamente que é mais interessante deixar a criança com um parente do que com um estranho. Então, nesse caso, não tem por que o parente ingressar na lista no cadastro de adoção. Pelo parágrafo 3º, oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laço de afinidade. Então, a pessoa tem a guarda, ela vai poder passar na frente em qualquer cadastro de adoção.
e com isso adotar a criança. Aliás, isso é muito comum, né? Quando a pessoa tem esse lar substituto, ela oferece lar substituto, fica alguns anos com a criança e acaba adotando ela sem passar pela necessidade do cadastro. De qualquer forma, pelo parágrafo 14, mesmo que seja para a pessoa ultrapassar a limitação de não constar na lista de adoção, esse candidato tem que comprovar que preenche os requisitos necessários para adoção, conforme previsto na lei. Ou seja, todos aqueles requisitos de ter capacidade, ter 16 anos de diferença entre o adotante e o adotado e assim por diante. A Maria Berenice Dias, ela critica essa tendência de sacralizar a lista de preferência, a lista de cadastro, né, e não admitir adoção por pessoas não inscritas, porque é um problema em situações que seria recomendável não obedecer a listagem. Porque em certas situações pode ser mais interessante do ponto de vista de proteção da criança que se não obedecer a listagem. É o caso da adoção intuito personae, da adoção dirigida, que no Brasil não pode, mas vai que são aquelas situações que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, de alguma situação que uma pessoa pobre não tem como criar aquela criança e quer entregar para um casal de mais posses. Isso no Brasil não pode. E por quê? Por uma preocupação com relação à venda de criança. Mas poderia se passar por cima dessa questão da lista de cadastro com uma fiscalização do poder público, do poder judiciário, para que não houvesse qualquer tipo de compra e venda de criança, né, mas se permitisse essa adoção intuito personae. O enunciado 13 do 10º Congresso Brasileiro do BDFAM diz que na hipótese de adoção intuito personae de criança e adolescente, os pais biológicos podem eleger os adotantes. O problema é que a adoção intuito personae não é permitida na nossa lei. A tendência, inclusive, é pela não admissão da adoção dirigida. O STJ tem vários precedentes, porém, que atendem ao princípio do melhor interesse do menor. Teve uma adoção dirigida, teve uma entrega de uma criança para um casal, não podia e tudo mais, mas passou tanto tempo que agora já constituiu um vínculo, ele já tem a guarda, então é melhor deixar adotar. Então, existe um pouquinho disso no direito de família, quando se trata do melhor interesse da criança, se passa muito por cima das normas que dizem que algo não pode, mas algo acaba podendo justamente por conta dessa preocupação com a criança. O parágrafo 15 do artigo 50 diz que vai ser assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde, além de grupos de irmão. O que justifica, porque pessoas com deficiência, doença crônica e pessoas que têm irmãos têm muito mais dificuldade de ser adotados. Inclusive, o Estado de São Paulo, salvo engano, uma vez fez uma reportagem bastante extensa, com um infográfico interessantíssimo, sobre a dificuldade que essas crianças têm de serem adotadas. E elas vão ficando, até que elas fazem 18 anos e somem no sistema. Ninguém sabe para onde elas vão, ninguém sabe o que elas fazem da vida. Porque, afinal de contas, a partir dos 18, ninguém mais tem que ficar vendo o que acontece com essas pessoas, a menos que elas tenham alguma deficiência mental grave e assim por diante. Com relação aos efeitos da adoção, o artigo 41 estabelece que a adoção vai atribuir a condição de filho adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, e se vai desligar de qualquer vínculo com os pais e parentes, a menos no que se trata de impedimentos matrimoniais, porque a pessoa não é porque ela foi desvinculada daquela família biológica que os impedimentos matrimoniais não vão continuar se aplicando, muito pelo contrário. Bem, o artigo 41 é decorrência do princípio da igualdade entre os filhos. E o enunciado 273 da 4ª Jornada de Direito Civil diz que tanto na adoção bilateral quanto lateral deve ser averbado o cancelamento do registro originário de nascimento adotado, lavrando-se novo registro. A pessoa vai ter uma nova certidão de nascimento. Se substitui o pai e a mãe biológicos pelo nome do pai e mãe adotivos. O parágrafo 1º do artigo 41 vai estabelecer também que se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. E é recíproco, de acordo com o parágrafo 2º desse mesmo artigo, o direito sucessório entre adotado e seus descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes colaterais até o 4º grau, de acordo com a ordem de vocação hereditária. A ordem de vocação hereditária a gente vai estudar no próximo semestre. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é que, como a adoção cria vínculo de parentesco entre os pais do adotante e do adotado, existe também o vínculo sucessório com todos os parentes. Então, a pessoa ingressa na nova família e é um parente como qualquer outro, por conta do princípio da igualdade entre os filhos. E quando, a partir de que momento produz os efeitos? A adoção produz os efeitos a partir do trânsito e julgado da sentença constitutiva pelo parágrafo 7º do artigo 47. E o procedimento de adoção após o trânsito em julgado da sentença vai ser regulamentado nos parágrafos desse artigo 47, que também eu remeto para vocês darem uma olhada, porque é uma questão de procedimento, não tem grandes dificuldades sobre como isso vai ocorrer. Bem,
Existe uma inovação da nova lei de adoção de 2009 que foi a inclusão no parágrafo 8º no artigo 47, que o processo relativo à adoção e os outros a ele relacionados serão mantidos em arquivo, até mesmo em microfilme ou outros meios, garantindo a conservação para consulta a qualquer tempo, justamente para possibilitar que o adotado tenha possibilidade de acessar e descobrir o seu vínculo, a sua história biológica, né? Isso daí é um direito dele. Inclusive com base em dois princípios, no princípio da obrigatoriedade da informação e o da oitiva obrigatória e participação. São dois princípios que são novos e entram aí no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe também a possibilidade de adoção pós-mortem, prevista no parágrafo 6º do artigo 42. A adoção pode ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de protocolar a sentença. Então, os herdeiros do adotante têm que dar seguimento ao processo, desde que esse adotante tenha falado, não, eu quero adotar realmente aquela pessoa, tá tudo certo, eu amo aquela criança, blá blá blá. Então, nesse caso, a adoção vai continuar até ter uma sentença favorável, mesmo que o adotante tenha falecido. E com isso, obviamente, essa criança ou adolescente que se torna filho adotivo vai herdar dessa pessoa que morreu. O artigo 48 fala da verdade biológica, que o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica e obter acesso irrestrito ao processo ao qual a medida foi aplicada após completar 18 anos. E esse acesso pode ser deferido ao menor de 18 anos quando a seu pedido assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, aquela pessoa que quer ter acesso à verdade biológica, ela vai ter acesso ao seu procedimento de adoção. No artigo 49 do ECA, também tem como efeito que a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Isso é um pouco óbvio, mas talvez seja um dispositivo útil, porque algumas pessoas poderiam alegar que, como morreram os pais adotivos, então, obviamente, a pessoa volta a ser filho dos pais biológicos. Isso não acontece. Com relação a uma pergunta interessante que é feita pela Maria Berenice Dias, né? Podem os pais biológicos adotar o filho que foi adotado por outro? Então, assim, os pais biológicos entregam o filho para adoção. Esse filho é adotado. Daí, esses pais adotivos falecem. E esse filho volta para o cadastro de adoção. O maior azarado do mundo. Desses pais biológicos se interessam em adotar. Eles poderiam? Maria Berenice Dias entende que nada impediria a adoção. Parte da doutrina diz que não pode, com base no próprio ECA, que diz no parágrafo 1º do artigo 42 que não se podem adotar os ascendentes dos irmãos do adotando. Só que aí que tá, né? Esses ascendentes não são mais ascendentes de verdade, eles são os ascendentes biológicos e o vínculo se acabou. Então será que se justifica isso? Eu não veria problema, se você for pensar bem, que nesse caso os pais biológicos pudessem readotar novamente aquela criança que foi entregue para adoção, desde que não tenha, obviamente, prejuízo para a criança ou adolescente. Agora, com relação a algumas questões controvertidas, né, para a gente encerrar a aula, a adoção brasileira, vocês já ouviram falar disso? A adoção brasileira é justamente aquele caso que a pessoa registra uma criança como sendo dela, ou seja, frauda o registro de nascimento, porque ela nunca teve aquela criança, mas alguém entregou ela para cuidar. Essa é a chamada adoção simulada. Seria motivo de nulidade ou mesmo anulação do registro. Isso, inclusive, é tipificado no Código Penal. Tem que citar o Código Penal aqui. Artigo 242 do Código Penal estabelece que dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou adotando o direito inerente ao Estado Civil, reclusão de 2 a 6 anos. Então pode dar até reclusão. Porém, o parágrafo único diz que se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pode ser só uma detenção e o juiz pode inclusive deixar de aplicar a pena. Então tem essa situação. E a parentalidade socioafetiva, o reconhecimento da parentalidade socioafetiva, vem fazendo a jurisprudência relativizar essa questão da adoção brasileira. Então isso vai ser muito casuístico. Só quando envolve troca de dinheiro mesmo, ou seja, a pessoa vendeu o filho, que costuma não se admitir de jeito nenhum essa adoção brasileira, por mais que tenha passado tempos. E por fim, a adoção de nascituro. Existe um entendimento minoritário que, se você entendeu o nascituro como pessoa, a adoção dele é possível com base na interpretação do Código Civil. O artigo 1609, parágrafo único, diz que o reconhecimento pode preceder o nascimento do filho. Se você pode reconhecer um filho antes do nascimento, então você não poderia adotar também intuito personae? É um argumento da doutrina. Ocorreu uma alteração do ECA em 2017, incluindo o artigo 19A. A gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Ou seja, fica dificultado essa possibilidade de adoção de nascituro por ser intuito personae. A polêmica que se tem aqui é, se permitir a adoção de nascituro, vai se permitir também a adoção de embrião? Olha só.
fica o debate, né? Será que eu não poderia adotar um embrião que está congelado ali, que os pais não querem implementar, e trazer para minha família? Seria possível? Não seria possível? Fica o debate, fica a ideia até para TCC. Com isso, a gente encerrou a adoção e na próxima aula a gente entra em poder familiar. Até a próxima, pessoal.